Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Agradecemos a participação, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Cris Moutella, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanho, curto e encaracolados, uso óculos e meus olhos também são castanhos. Estou vestindo uma blusa azul. Faço essa apresentação com uma imagem no fundo que é da biblioteca da Casa Museu, onde a Emma Clabin guardou e protegeu os seus livros, né? No museu algumas atividades e coordeno também publicações. É uma alegria, uma honra estar com vocês aqui nessa noite, para participarmos juntos dessa palestra do pesquisador Gabriel Soella, a quem já dou as boas-vindas e agradeço muito por aceitar o nosso convite, Gabriel. Ele já está aqui conosco, juntamente com a Diná, nossa colaboradora, que fará a mediação do encontro. Essa palestra é muito especial para nós, porque ela abre uma série de atividades que nós organizamos, presencial e online. Elas foram pensadas a partir da exposição A Palavra Impressa, 1492-1671, livros raros da Biblioteca Emma Clabin. Essa exposição abriu agora, 15 de julho. E ela é especial também porque, pela primeira vez, desde que está aberto para o público, a Casa Museu nunca expôs esses livros. Então, está sendo inédito aqui, depois de tantos anos já, né? E, além disso, estamos muito felizes por ter como parceiros nessa exposição a maravilhosa Biblioteca Mário de Andrade, que também está expondo alguns dos seus livros raros do mesmo período que nós escolhemos para fazer essa exposição. Fica aqui, então, o convite para quem estiver em São Paulo visitar as duas exposições que estão conversando muito entre si. A exposição aqui no museu vai até 15 de outubro, e a da Mário tem um período mais curto, irá até 20 de agosto. Eu passo a palavra agora para a Diná, que vai nos dar outros informes. Boa noite, como a Cris falou, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou a Dina Feldman, vou mudar meu nome aqui. Eu sou mediadora de ações online da Casa Museu Emma Clabin. Também vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo pintado de vermelho, uso óculos. Eu tô com um vestido em tons de verde e preto, e atrás de mim tem um outro ambiente da Casa Museu Emma Clabin. É uma alegria para a gente receber o Gabriel, para juntos a gente acompanhar a palestra Entre o Dígito e o Não Dito, de Gutenberg a Zuckerberg, no Real Proscrito. E eu vou dar alguns informes. Durante a apresentação, eu vou encaminhar um link para vocês, que é um formulário para quem quiser o certificado de participação. Aí basta preencher e a gente envia o certificado depois. As perguntas ao longo da primeira parte do nosso encontro podem ser colocadas também no chat, e ao final a gente vai ter um espaço para perguntas, para trocas, e também quem quiser fazer por voz também vai ser possível no final. E vou apresentar o Gabriel. O Gabriel Meneghelli Soella é doutorando em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Universidade de São Paulo, laureado com o Prêmio de Dissertação de Mestrado Acadêmico do ano de 2022 pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, ANCIB, pesquisa Organização da Informação e do Conhecimento, Interação Humano-Computador, Práticas de Desinformação, Memória e Informação. Gabriel, te passo a palavra, é um prazer receber você aqui. Boa noite, Cris. Boa noite, Diná. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço imensamente à Casa Museu em Clabin. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Fazendo minha descrição, eu sou um homem branco, de cabelos cacheado, com barba, cabelo e barbas castanhos, olhos também castanhos, uso óculos, estou usando uma camisa de gola alta preta em fundo branco na imagem. Bem, com relação a essa palestra, né, por que esse título, por que essa imagem, inclusive, Diná, podemos começar a transmissão dos slides, por gentileza? No primeiro slide, logo no início, temos a capa, que foi, inclusive, divulgada também nesse processo dessa palestra.
Gutenberg foi selecionado mais precisamente por conta da prensa de Gutenberg, e especificamente os tipos móveis, as letras esculpidas e cuidadosamente ordenadas, a fim de marcar as páginas dos livros que eram impressos. E já Zuckerberg é uma referência ao Mark Zuckerberg, no caso, um dos proprietários da Meta, que tem várias plataformas digitais de redes sociais, em um contexto onde a programação dessas plataformas e os registros das pessoas usuárias, nesses dois contextos ao dígito humano, nesse processo de construção. Mas o que há de não dito entre esses dígitos? Do que estamos falando quando apontamos essas características? Nós estamos apontando para os elementos de saberes que foram construídos, que foram impostos através de relações e disputas de poder no decorrer da história desses registros humanos. Nós não vamos entrar muito, avançar muito na antiguidade, porque temos como ponto de partida a perspectiva em Gutenberg. Mas vamos traçar essas relações para poder tentar entender um pouco mais, refletir um pouco mais do que seria esse real proscrito nessa pergunta. No tema dessa palestra, o real proscrito ele funciona como uma provocação, onde eu questiono se o real, a construção de verdade, foi abandonada, foi exilada desse processo de construção, dessas mensagens que foram trocadas, que são trocadas diariamente nas redes sociais. Mas, desde o contexto de Gutenberg, como que se deu essa construção do real? Como se deu a construção de verdade, o estabelecimento desses conhecimentos que são considerados verdadeiros e como o poder, as relações de poder, está atrelada a esse fenômeno, está atrelada às relações de saber. Como esse processo histórico de poder, vinculado ao atual contexto de uso de inteligências artificiais na contemporaneidade, que são usadas para desinformar, pode ser vinculado a todo esse processo? Como saber quais documentos foram gerados por pessoas e quais documentos foram solicitados a algum tipo de inteligência artificial, geradas artificialmente? Antes de tentar refletir sobre essas questões, acredito que é importante apontar que essa palestra não tem a intenção de encerrar nenhuma discussão ou trazer conclusões sobre esses fenômenos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento atual das inteligências artificiais, visto que essas tecnologias elas estão em processo de desenvolvimento. E o máximo que podemos fazer até então é ter hipóteses de quais caminhos são possíveis de serem tomados com o uso dessas inteligências artificiais. E, porém, a velocidade com que esse cenário de novas tecnologias muda, se desenvolve, dificulta ainda mais o estabelecimento de afirmações muito precisas sobre esse processo. Então, sim, o meu principal objetivo com essa palestra é trazer reflexões sobre elementos que vieram antes da chamada pós-verdade, da era pós-verdade. Pós-verdade é um termo definido pelo dicionário Oxford em 2016, em que visa refletir e recortar um determinado momento em que os apelos emocionais passaram a sobrepor a construção de discursos baseado em evidências científicas e que as redes sociais foram utilizadas massivamente através desses apelos emocionais para manipular processos eleitorais e manipular a opinião pública, e que tem como destaque no ano de 2016 a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e o escândalo da Cambridge Analytica, assim como também a saída do Reino Unido da União Europeia, num processo conhecido como Brexit, e que de 2016 em diante, tiveram vários desdobramentos no mundo em processos eleitorais nos anos seguintes, com veiculação de notícias falsas, as chamadas fake news e outras práticas de desinformação com o uso dessas redes sociais. Porém, nos últimos anos, em meio a esse contexto, somaram-se o uso de inteligências artificiais para gerar documentos em texto, como o ChatGPT, por exemplo, e outros tipos de documentos, de imagem, de som e de vídeo, as chamadas deepfakes, que podem ser usadas para desinformar, para aplicar golpes, cometer outros crimes virtuais.
Já existem registros atualmente de uso dessas práticas para simular vozes de parentes ou amigos em aplicação de golpes em redes sociais, através de WhatsApp ou do Messenger ou outros dispositivos de comunicação através dessas plataformas digitais. E uma série de outros crimes, como o uso de rosto de pessoas para a produção de vídeos com material de conteúdo pornográfico, para vingança, para chantagens, ou para expor a situações delicadas pessoas que têm alguma visibilidade na mídia. Tendo apresentado esse contexto inicial, nós vamos passar agora para um processo histórico de entender como que se dão essas relações sobre o poder, o saber e os registros. Por gentileza, Dina, passa o slide. Mais um, que nós já falamos sobre... Obrigado. Sobre o saber, o poder e os registros. Quando eu falo sobre essas relações de saber e poder, eu estou trazendo uma perspectiva que eu adoto desde o mestrado, a partir de uma visão pós-estruturalista, que está muito alinhada com um autor chamado Michel Foucault. Sobre essa perspectiva, que eu não pretendo adentrar tão profundamente aqui, eu quero trazer e destacar principalmente as relações de saber e poder, e o disciplinamento. Esse processo de disciplinamento que a gente vai estar vendo nessa transição que se tem como destaque a prensa de Gutenberg e o processo do desenvolvimento do iluminismo. Mais um, por gentileza. Obrigado. Quem possuía o saber e o poder buscou apoio durante séculos no natural, no verossímil, na sinceridade, na ciência também, em suma, no discurso verdadeiro. Essa visão de Foucault visa ilustrar um momento de transição da sociedade feudal para a sociedade industrial e uma mudança no que é considerado um discurso verdadeiro, como a verdade se constituía nesse processo. Pode passar, Dina, por gentileza. O primeiro momento que se precedeu ao processo de desenvolvimento da prensa de Gutenberg e da construção dos discursos iluministas possui uma versão de verdade que estava muito atrelada à verdade em essência revelada. Essa ilustração é uma ilustração de Santo Agostinho, em que visa trazer uma visão de mundo em que o motor imóvel que rege todas essas coisas era como se atrelava um discurso de verdade nesse processo. Nesse contexto, as práticas sociais eram completamente disciplinadas aos discursos que eram estabelecidos pela Igreja Católica, em que a narrativa de verdade era extremamente associada pelos discursos que eram ditos, que eram proferidos e transmitidos pela Igreja Católica. E nesse momento, os registros eram predominantemente realizados por monges copistas, que eram pessoas responsáveis por transcrever os livros, os registros da humanidade. E era um processo muito dispendioso, um processo que era muito lento, inclusive, para conseguir realizar essa construção dessas narrativas, desses enunciados. E pode passar, por gentileza, mais um. E aqui chegamos ao ponto inicial, após esses prolegômenos, essas pontuações que vêm antes do desenvolvimento da prensa de Gutenberg. Com o desenvolvimento da prensa de Gutenberg no século XV, houve uma mudança estrutural significativa no acesso às publicações produzidas, visto que agora os livros puderam ser copiados de uma forma mais massiva. Milhões de registros nos séculos seguintes passaram a ser registrados em livros a partir desse processo de impressão da prensa de Gutenberg. E um destaque que se dá no século seguinte foram as 95 teses de Martinho Lutero, que vieram trazer um momento de ruptura com relação a como o poder estava sendo
o saber poder estava sendo transmitido para as pessoas, e em que há um momento de disputa de poder entre Martinho Lutero e a Igreja Católica, que convocou com o Papa Paulo III o Concílio de Trento como uma forma de realizar uma contra-reforma à reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Em meio a esse processo de disputas, a prensa de Gutenberg possibilitou mais versões de acesso à escritura da Bíblia e a outros registros, como propriamente as 95 teses de Lutero. E em meio a esse processo, outros enunciados de poder, outros registros de conhecimento, que não os discursos religiosos, passaram a ser difundidos de uma forma mais intensa. E em meio a uma série de possíveis marcos que podemos elencar dentro dessas construções, os registros da lista de livros impressos de Conrad Gessler, dentro de que foi uma lista desenvolvida por este que é considerado o pai da bibliografia moderna, uma série de livros que foram registrados nesse catálogo chamado Bibliotheca Universalis, em 1545. Essas imagens, elas visam ilustrar em fotografias, inicialmente, temos o Martinho Lutero, o Papa Paulo III, o Conrad Gessler e a prensa de Gutenberg. Ao final da nossa explanação, da nossa conversa, da nossa reflexão, eu vou falar um pouco mais sobre essas imagens que foram veiculadas, que estão sendo apresentadas juntamente com esse texto, de onde elas vieram. Em meio a esse contexto, pode passar, por gentileza, mais um slide, obrigado. Dentro dessas disputas de poder, houve uma mudança a partir de René Descartes, que está ilustrado nessa imagem, em que a construção de verdade não necessariamente mais estaria atrelada a um processo de revelação divina, mas sim atrelada a uma construção do penso logo existo, uma construção iluminista que vem da investigação em que a verdade ela é descoberta através do método científico. E nesse contexto é que emergiu o movimento iluminista diante de uma série de disputas com esses enunciados de poder eclesiástico cristão, sejam os enunciados advindos da reforma protestante ou os enunciados que permaneceram ainda do poder católico. Vieram pautar as relações discursivas a partir de uma série de práticas filosóficas e científicas racionalistas que vieram impactar o mundo a partir de um novo exercício de práticas de saber e poder e que originou uma série de construção de novas disciplinas, uma construção de poder em que os registros de saber passaram por disciplinamento, por o surgimento de disciplinas científicas, em que o iluminismo pautou essas relações, tornando-se um fundamento filosófico de grandes revoluções liberais, a partir de instituir a liberdade no mundo e também livrar o mundo do que era considerado trevas, preconceitos advindos dessas visões de mundo religiosas e travando guerras contra as instituições absolutistas e também com o poder tradicional da nobreza e do clero. As revoluções inglesas, americana e francesas foram ápice desse processo de reorganização europeia, em que uma longa e brutal transição dessas sociedades feudais para sociedades capitalistas eram pautadas por uma composição filosófica do homem universal, dos direitos universais e da razão universal, em que havia uma visão de mundo em que se pautava pela chamada vitória da civilização. Porém, esse processo civilizatório ele não foi necessariamente universal, porque esse mesmo discurso civilizatório foi utilizado nos séculos seguintes para outros lugares do mundo que eram considerados por essa visão iluminista como primitivos, por aqueles que não conheciam ainda os benefícios dessa liberdade, dessa igualdade e também desse Estado de Direito e dessa sociedade de mercado nascente nesse processo.
E foi esse movimento também de levar a civilização para onde ela não existia que construiu o que nós chamamos, o que foi chamado de colonialismo, um processo de destruição, morte, expoliação que foi feito em nome da razão. E no meio desse processo, que é ainda pautado pelos valores dos direitos humanos, pautado pelos valores da igualdade, da liberdade, da fraternidade, nascente dessa Revolução Francesa, principalmente, que tivemos também um outro movimento revolucionário que não foi necessariamente pautado por essas relações, que foi o movimento da Revolução Haitiana, que foi um movimento revolucionário construído a partir de pessoas negras escravizadas naquele contexto, que enquanto acontecia o processo revolucionário francês na Europa, aconteceu também esse processo revolucionário vitorioso no Haiti, em que, a partir dessas pessoas negras que foram escravizadas, houve esse processo de luta por emancipação e que conseguiu, de fato, uma vitória diante desse processo de escravidão. E que foi algo que foi invisibilizado por essa construção de um enunciado afirmado em favor da liberdade, igualdade e universalização dos direitos, que, fora dessa construção do homem branco europeu, esses ideais iluministas foram utilizados para cercear a liberdade e fortalecer relações de desigualdade via relação de poder e de saber que foi exercida pela força e pela brutalidade colonialista. E assim, essas revoluções, principalmente voltando-se agora para a Revolução Industrial, o exercício de poder exerceu sobre sujeitos não apenas pela política, mas pela guerra em vias de fato, dentro da Europa e também no contexto das Américas. E também, mais tardiamente, também sobre a África, sobre a Ásia e sobre a Oceania. As revoluções nesse processo não modificaram as práticas de dominação, apenas modificaram aqueles que determinam o poder nessas relações de força e por meio de ações de informação que foram realizadas para a construção desses enunciados para a sua legitimação, que foram usados para legitimar essas relações. Dentro do contexto da Revolução Industrial, novos artefatos foram introduzidos e que modificaram o contexto social dessas relações, gerando novo modo de produção. Em meio a esse contexto de transição, pode passar por gentileza, Dina, mais um slide. Em meio ao contexto de produção desses registros, o desenvolvimento desses registros e os espólios realizados pela colonização ao redor do mundo, enquanto manifestação desse saber-poder, também foram construídas instituições para a salvaguarda de todo o conteúdo, de todo o processo de saber, de poder que era instituído em meio a essas discussões. Através de instituições de salvaguarda desses registros. Essas instituições vieram de todo lado, dentro do contexto europeu, para salvaguardar esses registros das construções de memória que não se originaram neste momento. Os primeiros registros de organização de documentos e de acervos, de arquivos e de registros de escritos de produções de conhecimento bibliográfico datam desde as civilizações antigas, como no reino de Kemet, na civilização pré-egípcia, e outras civilizações dos povos babilônicos, dos povos da Ásia e da civilização chinesa, do Império Chinês da Antiguidade. Porém, o estabelecimento dos registros, como nós conhecemos a partir da modernidade, dentro desse processo de espólio da colonização, passou a sobrepor sobre a sociedade, trazendo uma série de discursos atrelados.
E dentro desse contexto industrial, dessas relações de poder, também emergiram novas classes. Uma classe explorada, o proletariado, e uma nova classe exploradora, a burguesia. E dentro dessa produção de força, que era estabelecida entre essas classes, pouco ou nenhum capital tinha para vender as pessoas que eram membros do proletariado, a não ser sua força de trabalho. E aqueles que detinham o poder econômico também detinham o poder do saber. E nesse processo, grandes migrações de camponeses ocorreram para os centros urbanos para trabalhar em fábricas que desenvolviam cada vez novos artefatos sociotécnicos, em que, após o tensionamento dessas relações de força entre as antigas elites feudais e as elites capitalistas, os registros, principalmente no contexto da Revolução Francesa, passou a ser centralizado em grandes museus, bibliotecas e arquivos públicos, e vinculados a grandes instituições. No processo industrialista europeu e estadunidense, o sociólogo Max Weber apontou que essas relações do antigo regime, que eram anteriormente legitimadas pelo discurso metafísico do direito divino, passaram gradativamente a ser reinterpretadas pela compreensão moral protestante da dignificação humana através do trabalho individual. Essa visão individualista, atrelada justamente com o processo da Revolução Industrial e da construção da sociedade industrial, da sociedade capitalista burguesa nascente nesse processo, trouxeram uma nova dimensão filosófica em que os enunciados, os discursos que eram proferidos através do saber e do poder, eles não ocorriam mais necessariamente através da ordem divina, uma linhagem monárquica ou pela revelação clerical, mas pela divinização da força de trabalho dentro desse contexto da relação de poder industrial. Assim, o indivíduo e a máquina da fábrica desempenhavam uma prática dignificante em que o discurso capitalista estabeleceu, juntamente com essa ética protestante citada por Max Weber, como um contexto de que, através do seu trabalho, o trabalho seria uma busca estética para a divinização, para a ascensão dessa relação de poder, para a ascensão dessa relação do religare, do humano com o divino, através dessa busca humana individual. Mais um, por gentileza, Diná. Isso veio se atrelar juntamente com uma filosofia individualista, em que a ampliação da economia de mercado capitalista tornou necessário para a classe capitalista que o comportamento se baseasse nessas ações individuais, voltadas para a aquisição desses bens. Nesse cenário, houve o surgimento dessa filosofia do individualismo que serviu de base para a construção dessa sociedade liberal clássica, baseando também novas práticas de controle social, que viria a ser o ponto central da sociedade industrial. Mais um, por gentileza. E aí, dentro desse contexto da sociedade industrial, nós temos os séculos 19 e 20, com o desenvolvimento de novas tecnologias, como a fotografia, o telefone, o telégrafo, o rádio, o cinematógrafo. Assim como também, dentro do contexto de classificação e organização de todo o conhecimento que foi produzido dentro desses séculos, tivemos dois sistemas de classificação que se destacaram. O sistema da classificação decimal de Dewey e o sistema de classificação decimal universal. Nesse contexto do século XX, emergiram também disciplinas como a cibernética, a ciência da computação, e houve também, no contexto entre guerras, e principalmente da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento
a definição do campo da ciência da informação, que em meio a disputas de saber e poder e práticas de propaganda no contexto da Guerra Fria, passaram a pautar essas relações. O desenvolvimento tecnológico dos séculos XIX e XX tiveram consigo uma nova mudança de paradigmas, assim como houve com a prensa de Gutenberg. Com novos instrumentos, novos documentos, para além dos documentos escritos, passaram a ser difundidos também novas narrativas no cinema, novas produções literárias, em processos de comunicação, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da ciência da computação, que temos, por exemplo, como Alan Turing, que é considerado o pai da ciência da computação, e foi um dos principais responsáveis pelo fim da Segunda Guerra Mundial, ao conseguir decodificar as mensagens criptografadas pelos nazistas e conseguir, com isso, antecipar, a partir das forças aliadas, uma série de ações, de práticas dentro dessas disputas, desses enunciados da guerra. E no contexto da Guerra Fria, as disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos, uma série de práticas passaram a vigorar para disseminar informações distorcidas, que eram informações de propaganda a fim de demonstrar proeminência de poderio militar, de poderio social, de imposição desses dois poderes, desses dois grupos, dos Estados Unidos e da União Soviética, diante de outros países de outras regiões do mundo. Tanto que, nesse contexto, na década de 50, a grande enciclopédia soviética passou a designar o termo desinformação como um termo que passou a ser adotado para apontar o uso de informações distorcidas em veículos de comunicação, pela TV, pela rádio, outros veículos de mídia também, para que assim pudesse ser veiculado nessas redes os discursos dessas relações de poder. E nos Estados Unidos, outros exemplos puderam ser evidenciados, por exemplo, com os discursos atrelados à Guerra do Golfo, e já no fim do século XX também, para justificar as invasões dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, com alegações divulgadas na mídia de que esses países possuíam arsenal em massa, arsenal nuclear e que poderiam gerar destruição em massa. Porém, isso não passou de discursos que envolviam uma série de relações de poder neocolonialistas e imperialistas sobre esses países, que visavam justamente estabelecer novas relações de poder e trazer uma afirmação de uma supremacia bélica, uma supremacia econômica e também de expoliação das riquezas dessas regiões. E, em meio a esse processo de desenvolvimento de novas tecnologias e dispositivos sociotécnicos, e com o surgimento também da World Wide Web, o surgimento da internet e do desenvolvimento da ciência da computação, as relações desse mundo físico passaram progressivamente para práticas sociais na internet. Mais um slide, por gentileza, Dina. E aí temos progressivamente essas relações desses sujeitos que foram individualizados por essa série de relações sociais que foram estabelecidas desde séculos e que durante o início do século XX, com o surgimento de blogs e mais especificamente com o surgimento das redes sociais, e aí temos o surgimento do Orkut, o surgimento do Facebook, do WhatsApp, de outras plataformas digitais de redes sociais, uma série de outros impactos desse individualismo passaram também a impactar essas relações nesse mundo virtual. E todas as relações humanas passaram a ser pautadas por essa virtualidade da existência.
se não pelo uso dessas redes, passaram também a estar relacionadas com elas sob a ótica da exclusão de bilhões de pessoas que ainda hoje não têm acesso a esses dispositivos de comunicação e aos benefícios que também essas redes podem realizar. Porque as redes sociais, as plataformas digitais e a internet como um todo, eu sigo uma perspectiva teórica a partir de Castells, por exemplo, em que não a vejo como uma utopia nem necessariamente uma distopia. Citando especificamente Castells, ela é uma expressão de nós mesmos através de um código de comunicação específico, através dos códigos, esses processos não ditos, essas imposições sociais que foram estabelecidas durante esses últimos séculos, passaram a pautar essas relações sociais dentro das redes, dentro desses processos de comunicação. E assim, as ações de informação também passaram a se expressar e se modificaram nesse processo, nesses espaços virtuais, desenvolvidos pela cibernética, ou ainda, como podemos chamar, ainda a partir desse autor chamado Castells, através desse cyberespaço, em que o individualismo nessa rede é constituído como um padrão social, e não necessariamente um acúmulo desses indivíduos de forma isolada. Mas esses indivíduos, essas pessoas que foram individualizadas, montam suas redes offline e online com base em processos de interesse, valores, afinidades e projetos. E a professora Santaella, da USP, vai chamar também de bolhas ou câmaras de eco, em que essas pessoas vão desenvolver um processo de comunicação dentro dessas redes sociais, que nós observamos em nossas sociedades atualmente, dentro desses cyberlugares. Porém, essas plataformas não são lugares neutros. Passa mais um, por gentileza. As plataformas digitais, a partir da professora González de Gomes, da Ciência da Informação, elas são consideradas plataformas que compartilham ou disponibilizam a terceiros, sejam os desenvolvedores que vão criar novos aplicativos, novas ferramentas, novas técnicas, ou sejam as pessoas usuárias desses contextos e dispositivos de informação. O acesso, o uso e a produção dessas informações, de ferramentas analíticas, de tecnologias, elas agem ao mesmo tempo como moderadores, exercendo o controle de conteúdo, das modalidades de acesso e dos perfis das pessoas usuárias. Desse modo, essa dimensão do capitalismo passa a vigorar o que é chamado como um capitalismo de vigilância, em que os dispositivos de controle social que são realizados por essas plataformas digitais têm como principal produto as informações e os dados que são compartilhados pelas pessoas usuárias dessas plataformas. E em que o conteúdo dessas plataformas, desses espaços virtuais, eles são produzidos e são desenvolvidos pelas próprias pessoas, em que os seus dados, os metadados dessa navegação são coletados pelos donos desses serviços, por aqueles que são produtores e proprietários desses meios de comunicação e de disseminação, para fim de que esses dados sejam vendidos para outros grandes conglomerados, sejam econômicos, ou sejam agrupamentos políticos que detêm poder econômico para manipular essas relações a partir do envio de anúncios, de modulação de informações que serão melhor acessadas por grupos específicos dentro desse contexto. E assim, as pessoas interagindo nessas plataformas digitais passam a interagir com essa comunicação desses não humanos, desses algoritmos que são desenvolvidos nas redes e desenvolvem práticas de informação nesse processo de interação e produzem enunciados que
em que o conteúdo vai ser manipulado e modulado para ser vendido como mercadoria. E nós temos um contexto em 2020 de 4,2 bilhões de perfis em plataformas digitais de redes sociais. Esse relatório, que eu utilizei como referência, ele ainda não considera o boom de novos perfis de digitalização das relações sociais decorrentes do processo da pandemia. Isso até antes desse processo, em que o número de perfis de usuários ativos em plataformas de mídias sociais, seja o Facebook, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, o YouTube, era de 4,2 bilhões. E esse fenômeno representou um aumento de 13,2% em relação ao ano anterior, ao ano de 2019, e ele foi ascendente desde 2016, que durante esses 4 anos esse relatório foi feito anualmente. E dentro desse contexto já apresentava uma gradativa ascensão nesse processo, que massivamente essas informações eram compartilhadas e eram vendidas como mercadoria, e as relações sociais passaram a ser cada vez mais legitimadas, mais difundidas nesse processo. E aí, por que eu falei de todo sobre isso? Gabriel, por que você falou sobre o iluminismo, a construção de verdade nesse processo, essas relações de poder, o individualismo? O que isso tem a ver com as fake news, a desinformação que nós temos hoje? Tem tudo a ver com esse fenômeno que o dicionário Oxford delineou em 2016, definiu como uma palavra do ano, em 2016, como pós-verdade, e que nós estaríamos nessa era da pós-verdade. Que verdade é essa que estamos num pós? Que verdade é essa que é recusada? É justamente essa verdade que foi construída através do processo iluminista, que é uma construção de verdade científica através do método. Essas relações de poderes socialmente estabelecidas do iluminismo para se estabelecer o disciplinamento e a construção das disciplinas científicas, elas não foram rechaçadas no sentido de buscar ampliar essa dignidade da pessoa humana, esses valores de liberdade, de igualdade, de fraternidade para outras pessoas que foram recusadas essa condição dignificante de pessoa humana dentro dos processos de exploração colonial, de colonização dos corpos, de existências humanas. Mas sim para recusar quaisquer processos de desenvolvimento que o método científico, que as evidências científicas, que os registros trazem como evidência para as relações sociais. E aí passou a ser difundidos como que de igual valor uma série de enunciados de senso comum, de senso comum sobre narrativas de certos campos científicos, e isso passou a ser difundido e intensificado nas plataformas digitais, de modo que os saberes que foram construídos pelos acadêmicos, pelas disciplinas, pela ciência, pelos saberes acadêmicos científicos, de uma forma geral, com diversas perspectivas que não necessariamente essa perspectiva do racionalismo individualista que legitima esses discursos das relações de poder estabelecidas, inclusive perspectivas que são críticas a essas dimensões produzidas pela ciência, pautadas pelo método, pautadas por construções de saber baseadas em evidências, passaram a ser rechaçados por atores sociais, por pessoas detentoras de poder econômico, poder político ou poder midiático dentro dessas novas relações de dispositivos de comunicação, dessas mídias sociais, dessas redes sociais, passaram a difundir uma série de narrativas conspiratórias, atrelada a uma série de grupos extremistas, visando se beneficiar com esses processos. E assim, a construção da história, por exemplo,
que é pautada por debates, por perspectivas diferentes, passaram a ser negadas por discursos que visavam justamente legitimar as visões de mundo autoritárias de certos grupos de ascensão e de construção de fatos alternativos, para usar um termo que foi utilizado inclusive por Donald Trump no processo eleitoral de 2016. Assim, o professor, ainda no anterior, relacionado a plataformas digitais, na última década, as postagens de mídias sociais revelaram uma grande quantidade de discursos de ódio, de fake news, de afirmações falsas e de uma série de outras técnicas, né, falsos testemunhos, negacionismo científico, teorias conspiratórias e outros processos de manipulação da realidade. E essa visão enviesada da realidade passou a ser difundida nessas redes sociais e impactaram, a partir do relatório que foi realizado pela Universidade de Oxford, em 2019, passaram a influenciar cerca de mais de 70 países no mundo, em que, dentro desse processo, o Brasil figurava entre os 5 primeiros, entre esses 70 países. Em 2018, ele figurou, se não me engano, em terceiro lugar, em quinto lugar, em 2019, em percepções equivocadas da realidade, onde uma série de discursos de desinformação, discursos de ódio nas redes sociais, passou a pautar a opinião pública nesse processo. E algo que se difundiu sobre, por exemplo, mentiras relacionadas ao aquecimento global, relacionadas a vacinas, relacionadas à Covid-19, passaram a ser difundidas na web, nesse contexto. Uma outra problemática atrelada a esse fenômeno foi com o desenvolvimento de novas técnicas de inteligência artificial. Pode passar, por gentileza, Gina? Entre essas técnicas de inteligência artificial, nós temos agora um problema que é a difusão de textos, imagens, vídeos e sons que são gerados ou modificados por essas técnicas de inteligência artificial. Eu fiz esse esquema para poder ilustrar como que funciona hierarquicamente a inteligência artificial. Nesse contexto, se destacam as deepfakes, que o termo deepfake vem de um contexto chamado deep, profundo, que tem relação com o subdomínio do aprendizado de máquina, que se agrega nesse grande arcabouço que é a inteligência artificial, que é o uso dessas inteligências artificiais voltadas para gerar documentos a partir de comandos, de solicitações, em que essas técnicas possibilitam que quaisquer pessoas possam utilizar essas ferramentas para gerar imagens, vídeos ou sons a partir de inteligência artificial. E fake é porque essas imagens são imagens falsas, geradas a partir de uma série de um grande agrupamento de conjuntos de dados que são coletados e utilizados como base dessas ferramentas para gerar essas imagens, esses vídeos ou esses sons. E se destacou mais recentemente também o uso dessas inteligências artificiais generativas para textos, como um chat GPT. Porém, dentre essas todas, eu trouxe esse destaque das deepfakes porque elas já têm registros de uso delas, por exemplo, atrelados às práticas de desinformação para manipular processos eleitorais, colocar candidatos, pessoas públicas que apoiam determinados candidatos em posições de
em posições degradantes, como, por exemplo, construção de vídeos pornográficos de pessoas públicas que não têm relação nenhuma com quaisquer práticas atreladas a esses vídeos, que são usados para deslegitimar os apoios políticos dados por essas pessoas, ou deslegitimar os discursos declarados por essas pessoas. Em uma pesquisa que eu realizei juntamente com minha orientadora, a professora Giovanna Maimoni, da Universidade de São Paulo, por gentileza, mais um, nós chegamos a realizar e publicar, por gentileza, mais um slide. Já estão. Volto, por gentileza, é esse mesmo. Um mapeamento que foi resultado nesse grande gráfico que nós temos aí, que não será necessariamente destrinchado, é apenas para ilustrar, que existe uma série de tentativas de detecção dessas técnicas que podem ser realizadas por perícia, com outros recursos de aprendizado de máquina, outras técnicas voltadas por métodos forenses foram tentadas para poder construir esse processo, identificar o que são essas deepfakes. As deepfakes, elas não necessariamente vão ser usadas para desinformação. Elas podem ter outros fins artísticos, publicitários, acadêmicos, científicos, educacionais. Porém, elas também podem ser usadas para desinformar e para praticar uma série de fins. Eu cheguei a apontar no meio do processo da minha fala para as imagens que eu havia ilustrado anteriormente. Pode passar mais um, por gentileza, Diná? E aí nós temos uma dificuldade com relação a esse registro. Nenhuma dessas imagens, elas deveriam estar sendo apresentadas com a fonte dessas imagens. Porém, todas essas imagens, elas foram geradas, elas são todas elas deepfakes. Eu gerei essas imagens com um software chamado DALL-E 2, da OpenAI, que é a empresa responsável também por criar o ChatGPT. Em inglês, que é o idioma no qual foi construído esse prompt, essa base onde é possível realizar essa solicitação para essa ferramenta, para esse recurso da União, onde eu gerei todas essas imagens. Ou seja, nós temos aí algumas fotografias antigas que sequer existiram, que vão desde Martinho Lutero, que vão, por exemplo, de René Descartes, ou ilustrações do Papa Paulo III, de Santo Agostinho, em fotografias de um centro arquivístico, de um museu, uma ilustração de uma biblioteca, uma imagem artística que envolve uma série de dispositivos sociotécnicos, o cinematógrafo, as máquinas fotográficas dos séculos XIX e XX, uma fotografia que mostra detalhes de uma tela de computador e um teclado com um código binário, e principalmente esse livro antigo, que mostra um registro com ilustrações de até então, símbolo do Twitter, né, que era um pássaro, que agora mudou, o atual proprietário da plataforma mudou para um chip, está em processo de mudança, mas que até a divulgação dessa palestra era um pássaro, um tweet. E também a Prinça de Gutenberg nesse livro antigo. Todas essas imagens são imagens geradas por inteligência artificial. E aí eu te pergunto, como nós vamos definir o que é real e o que não é real nesse processo? Entendendo nesse contexto de imagens reais, imagens feitas de fotografias registradas por pessoas, diretamente de recortes da realidade física, ou então ilustrações que foram criadas por pessoas, sejam ilustrações que foram digitalizadas de dispositivos físicos, ou ilustrações que foram criadas digitalmente, mas por pessoas diretamente, ou de conteúdos que foram criados por técnicas de inteligência artificial facilmente. Todas essas ilustrações foram facilmente criadas. Como nós vamos saber? Como nós vamos definir?
Isso é um desafio, tanto que, por exemplo, aquela pesquisa que nós realizamos, que a professora Giovana Maimoni e eu realizamos, no contexto da minha tese de doutorado, publicamos naquele artigo, em 2022, de mapeamento de fakes, nós chegamos a uma conclusão de que é um contexto muito complexo para realizar essa detecção, em que haja vista o alto volume e a rapidez com que novas técnicas são desenvolvidas a todo momento para desenvolvimento de novas tecnologias, de novas técnicas. Em meio a tudo isso, nós temos também, que eu apontei desde aquele primeiro momento, quando eu falei do desenvolvimento dos museus, das bibliotecas e dos arquivos, uma série de coleções e registros que foram desenvolvendo com o decorrer desses processos históricos, trazendo também perspectivas críticas, trazendo também perspectivas mais voltadas para a salvaguarda dos registros da humanidade, salvaguarda dos processos históricos, da salvaguarda das produções de conhecimento, da informação que foi gerada dentro de todas essas disputas de saber e de poder da humanidade. Então, o que nós temos de mais real nesse processo, que evita com que o real seja proscrito em meio a essas disputas de saber e de poder na atualidade, que se dissolve em meio a uma série de disputas algorítmicas entre grandes corporações pelo desenvolvimento de cada vez mais novas tecnologias para gerar documentos de texto, de áudio, de vídeo, de som, cada vez mais fidedignos, com cada vez maior aparência de realidade, de documentos cada vez mais simulacros, de documentos reais, de registros reais dessa história da humanidade. Nós temos nessas instituições museais de salvaguarda desses registros que foram coletados no decorrer da história e salvaguardados, desses registros das burocracias, de uma série de outros processos desenvolvidos entre uma série de disputas de poder dentro dos centros arquivísticos, ou então outros registros de conhecimento que foram desenvolvidos e construídos nessas disputas de saber e poder e que são salvaguardados também pelas bibliotecas, como três instituições de grande importância para que a gente possa compreender esse passado e compreender o nosso presente. São pontos de ancoragem dentro da realidade que nós podemos recorrer diante de dificuldades de compreender quais registros são verdadeiros, quais registros são falsos, em meio a essa explosão informacional nova que se desenvolve no atual contexto do desenvolvimento dessas inteligências artificiais generativas, que são essas inteligências artificiais ligadas ao desenvolvimento desses documentos através de solicitações por frases escritas, por solicitações que pessoas usuárias nessas redes sociais, nessas ferramentas, nesses aplicativos podem fazer também. Então, em meio a todas essas disputas, claro, existem outras visões de mundo, outras construções de saber, outras visões de perspectivas históricas, historiográficas, epistemológicas, que vão tentar olhar para esses processos históricos sob outras visões de mundo, em que, dentro desses debates dos saberes acadêmicos científicos, obviamente são válidas para a construção desses diálogos e também dessas disputas de que saberes serão construídos a partir da construção desse debate e para que novas visões de mundo, novas construções de saberes possam também nascer nesse processo. Porém, diferente desses debates, nós temos as visões negacionistas, a desinformação, os discursos de ódio, e nós temos os ataques às instituições de saber, às instituições de salvaguarda, a quaisquer possibilidade de valores da dignidade da pessoa humana. O mundo atravessa atualmente uma série de desafios
em que eu vejo que é fundamental a preservação e fortalecimento dessas instituições de salvaguarda dos registros e conhecimentos da humanidade para enfrentamento da negação, para enfrentamento do ódio, para enfrentamento de tudo aquilo que impede a emancipação humana. Em meio a esse processo, é importante nós termos em vista que nessas disputas nós temos também aonde recorrer. Claro, não estou me referindo, quando eu me refiro às instituições de salvaguarda, não me refiro necessariamente apenas às instituições físicas, que são extremamente importantes, mas também nós temos uma série de repositórios de pesquisa, bibliotecas digitais, repositórios institucionais sérios, onde esses registros digitalizados e também a produção de conhecimento que foi desenvolvida digitalmente pode ser recuperada e pode ser acessada através dessas plataformas específicas de busca de artigos científicos, de livros, em formatos de e uma série de outros dispositivos de acesso à informação e conhecimento. Então, esse boom, eu espero que eu tenha. Eu acredito que é muita informação, são muitos dados. Eu joguei muitos elementos históricos nesse debate, justamente para tentar trazer pontos de reflexão, porque a minha ideia inicial é trazer mais dúvidas para aquecer esse debate, para que esse debate possa ser fomentado e que essa busca possa ser cada vez mais aprofundada dentro desses registros voltados dentro dessa série de saberes acadêmicos científicos, da série de disciplinas possíveis de debate acerca desses fenômenos, mas principalmente trazer um ponto que é uma grande preocupação dos usos possíveis dessas inteligências artificiais feitas por humanos e por esses grandes detentores de saber, detentores de poder econômico e midiático, dentro dessas plataformas digitais, e que são essas próprias plataformas digitais, grandes detentores de poder econômico, que necessitam de processos de regulação e que estão em disputas na atualidade, e que se constituem um grande desafio. Então, o intuito dessa palestra foi trazer justamente alguns elementos, pode passar por gentileza para as referências, que estão atrelados a uma série de outros saberes também, que eu citei, outras autoras e autores que eu cheguei a citar dentro das referências estão na minha dissertação de mestrado. E esses três principais que eu quis destacar, Foucault, Capitais de Gomes e Kemp, visam trazer luz para essa discussão, para esses debates. Muita coisa foi dita, muita coisa foi jogada nessa palestra, em minhas explanações, e agora é o momento em que a gente pode estar abrindo para perguntas, para compartilhamento de outras perspectivas. Não, Gabriel, eu discordo do que você falou por isso e isso, para abrir essa conversa mesmo, esse debate entre a gente. Esse é o espaço. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Pessoal, quem tiver perguntas, pode pôr no chat, ou também eu posso abrir o microfone, ou se quiser entrar aqui para aparecer também, fazer a pergunta ao vivo. Esse é o momento. Giovana, parabéns por me orientando. O Fernando falou que o Descartes estava parecido com o Drácula. Estava um pouco mesmo. Antônio, eu abri seu microfone, se você quiser falar. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, senhor. Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo, cara. Legal, cara, muito, muito boa a palestra, muito boa a apresentação. E aqui eu fiquei pensando o seguinte, sabe? Bom, antes de tudo, foi maravilhosa a defesa dos centros de saber. É sempre bom, agora que eu estou terminando a biblioteconomia, é muito bom escutar pessoas defendendo não apenas a biblioteca, mas todos
as instituições que são responsáveis pela guarda do saber, né? A gente está precisando disso. Eu fiquei pensando muito aqui no Manifesto Ciborgue da dona Haraway, que ela usa principalmente o exemplo da Guerra do Vietnã, né? E como toda aquela propaganda do poder bélico começou a afetar, principalmente ali os corpos femininos dos Estados Unidos, com questões de exclusões e tudo mais, né? E como que as propagandas elas foram programando, né, os corpos dessas pessoas. Eu gostaria assim de ouvir a sua opinião sobre como que agora, principalmente ali pelo Discord, as redes sociais elas estão afetando o corpo das pessoas de uma maneira que a gente demorou a perceber, né? Que está sendo uma outra forma de necropolítica, se a gente for pensar. Como que você enxerga essa questão de passar do virtual para o real, e se isso não é uma falta da gente enxergar um pouco das coisas naturais, né? A gente está fazendo muito esse passo para a virtualização, virar um algoritmo. Né? Na sua opinião, você acha que está faltando um pouco a gente voltar para o real? Então, quando eu falo de real, muito obrigado por essa questão, Antônio. Quando eu falo do real, eu falo numa perspectiva mais de uma provocação, porque o que nós temos no real, atualmente, ele é completamente atravessado por essas relações virtuais. O virtual e o real se fundem na atualidade. E eu vou fazer um pequeno adendo, porque você citou a questão da necropolítica. Então, eu acho que é importante para todas as pessoas que nos acompanham entenderem o que é isso, o que é esse contexto. O termo necropolítica foi cunhado por Achille Mbembe a partir de uma perspectiva que veio a partir de Foucault, onde ele trabalhou a dimensão da biopolítica, que dentro desse processo histórico da individualização, desse processo de construção da sociedade liberal, burguesa, a sociedade passou a preocupar-se mais através do controle dos corpos, através da gestão do Estado, dessa razão de Estado que foi construída, para gerir os corpos através da saúde, através da alimentação. E nesse contexto também foi visto, foi dignificado aqueles que têm o direito a ter essa dignificação, aqueles que têm o direito à vida. E dentro desse controle dos corpos, o Achille Mbembe vem apontar também que vem também uma dimensão daqueles que não têm o direito à vida, daquele que é o controle, para além do controle sobre a vida, há também um controle social sobre a partir da morte, através da exclusão, através de processos colonialistas que visam suprimir as existências, as culturas, as identidades, as epistemologias, as visões de mundo, os conhecimentos desenvolvidos por aqueles que foram considerados povos primitivos, colonizados, que não estavam atrelados a essa dimensão de poder eurocêntrica. Então, dentro dessa visão crítica que se aloca essa visão da necropolítica e que inicialmente foi aportada a partir de uma dimensão voltada para os corpos, existências, para as vidas das pessoas negras que foram escravizadas durante séculos dentro desse processo colonialista. Porém, o termo também foi expandido para outras vivências, outras existências, como, por exemplo, dimensões que envolvem o sexismo, que envolvem a LGBTfobia, a LGBTfobia, envolvem o patriarcado, perseguições contra minorias religiosas, minorias étnicas, tudo aquilo que vai contra aquilo que é estabelecido como pertencente ao direito à vida e à existência, e que está alocado dentro de uma visão eurocêntrica, uma visão que esse real virtual, no qual esse real virtual se construiu. Porém, a partir do momento que Donna Haraway traz também dentro do Manifesto Ciborgue uma perspectiva crítica para essa visão de mundo acerca desse processo, ela também aponta que esse processo de ciborgização da vida, da nossa interação com a técnica, com esses dispositivos sociotécnicos, é algo que
que não se originou agora com essa virtualidade da existência, com a web, nesse caso especificamente, ou com as redes sociais, e mais atualmente com a inteligência artificial. Por exemplo, nós convivemos com uma série de outros contextos biológicos, vamos chamar assim, de vírus, bactérias, uma série de outras enfermidades. E no caso do vírus, especificamente, nós somos vacinados. Isso é um processo que foi construído a partir de uma construção científica, técnica, as vacinas. Eu uso óculos, que é um outro dispositivo prototécnico que está integrado a. E não apenas, por exemplo, hoje, nessas dispositivos, nessas técnicas virtuais, do mundo digital, do mundo da web, mas também dispositivos técnicos físicos, como o celular, o computador, um tablet que nós usamos para nos comunicarmos, para interagir nesse processo. Então, fechando esse parênteses sobre essa reflexão do que foi dito até então, a minha visão particular sobre esse processo, eu vejo que, sim, esses contextos sociotécnicos, a web e as plataformas digitais foram geradas a partir de uma perspectiva colonialista, uma perspectiva machista, uma perspectiva eurocêntrica, de uma construção de saber racionalista que deslegitima outras epistemologias. Porém, nós temos uma visão de mundo que nós estamos extremamente interagindo com esse processo do virtual, desse processo do digital. E nós podemos, enquanto sujeitos detentores de produção de conhecimento, como pessoas detentoras de dignidade de pessoa humana, como pessoas advindas da América Latina, como pessoas que não estão dentro desse contexto hegemônico europeu, com, obviamente, nuances e contextos de privilégios que vão inclusive, me abarcar por ser um homem cisgênero branco, que, diante de outras pessoas que estão em outros contextos de vulnerabilidade social imposta por essa construção de poder e saber, que constrói relações de privilégios e constrói relações de colonização e disciplinamento, tanto do saber quanto dos corpos dessas existências. Em meio a tudo isso, nós podemos utilizar e nós devemos utilizar esses meios para contrapor, para fazer vez nessa relação de força que é estabelecida nesses meios. Claro que sim, não sem também utilizar esses próprios meios para voltar às relações de exclusão que essas dimensões ainda estabelecem entre as milhares, milhões de pessoas que estão, ou eu diria até bilhões de pessoas ao redor do mundo que estão excluídas desse processo e que necessitam de um olhar para as mais básicas de suas necessidades e dimensões sociais. Como aqui na cidade de São Paulo mesmo, assim, as milhares de pessoas que estão em contexto de vulnerabilidade social nas ruas de São Paulo, que estão diariamente violentadas com uma série de imposições que lhe negam o mais básico dos direitos, que é o direito à vida, o direito de se cobrir à noite, e com os cobertores que são retirados, o direito à alimentação, o direito à existência, o direito de serem olhadas como pessoas, nas favelas ao redor do Brasil e uma série de contextos de vulnerabilidade social mundial, que precisam ser olhadas, que esses dispositivos que nós temos na nossa mão, que essa virtualidade, essas relações de poder e privilégio socioeconômico, privilégio acadêmico, no qual que eu me coloco enquanto aluno de doutorado na USP, nós devemos utilizar nossa voz para poder olhar para esses contextos, para olhar essas condições de vulnerabilidade que as relações estabelecidas impõem para essas pessoas, para essas existências. Então, eu acredito que é necessário ter em mente que, sim, vão haver imposições de uso da inteligência artificial para esses usos, para a desinformação, para essas questões ruins, vamos colocar ruins, rotular uma rotulação valorativa disso. Mas também podemos fazer uso dessas práticas, dessas novas práticas, para construir outras realidades. E também, cara,
tudo isso passa por processo de regulamentação dessas plataformas e desse poder, para que esse poder volte para as pessoas, para as sociedades, para a consolidação da emancipação humana e das democracias, e não para a obtenção de lucro das grandes corporações que detêm essas redes sociais e que é algo que precisam passar por esses processos de regulação. Espero que eu não tenha viajado muito. Gabriel, vou ler uma pergunta que a Maria Helena colocou aqui no chat. Parabéns, muito boa palestra. A questão da pós-verdade me coloca uma dúvida. Quando exatamente, se é possível localizar, o tempo da verdade? Será que real sempre existiu? Os mitos religiosos e a verdade, entre aspas, de alguns políticos pós-verdade não se aproximam? Podemos afirmar que a transição para o pós-verdade seria o advento da internet, das mídias? Então, não necessariamente o advento das redes sociais, não o advento da internet seria necessariamente o advento dessa era da pós-verdade. Por quê? Quando nós falamos do construto de verdade, nesse contexto, nós falamos foco para a palavra construto. Entendendo esse contexto como um processo de construção. Que lá no início da palestra eu apontei uma verdade revelada de cima para baixo, num ente divino, no motor imóvel que rege todas as coisas para a realidade humana. E depois nós tivemos um outro construto dessa verdade que é descoberta pela ciência, e não que vem se impor como uma verdade também universal. E que, na verdade, ela tem uma dimensão de uma série de vieses de poder relacionados a essa verdade. Porém, ela se legitimou enquanto verdade estabelecida para a sociedade ocidental de uma forma mais específica. E quando nós falamos do conceito desse termo pós-verdade, nós estamos falando do abandono dessa verdade que é mediada por evidências da realidade, entendida como diferente do que seria o real. O real aqui eu aponto mais como uma provocação, porque existem uma série de disputas acerca do que seria real e do que não seria real. Porém, o advento da internet não necessariamente trouxe essa pós-verdade, porque trouxe também uma série de facilitações de comunicação científica ao decorrer do globo, inclusive de visões de mundo que são críticas a essa visão universalista da ciência, que tem dimensão que, por exemplo, na minha dissertação eu utilizei a partir de Bernard Froman, um grande neodocumentalista dentro da ciência da informação, que ele vai expandir a noção de documento e trazer uma noção de práticas documentárias, em que a verdade dentro dessa ótica teórica seria construída a partir de uma série de práticas que visam entender como essa verdade pode ser construída. Dentro de um laboratório, por exemplo, a teoria Aborrede de Bruno Latour vem mostrar que a verdade científica para a produção de uma vacina ela é construída como? A partir de uma série de métodos, uma série de práticas sociais que foram realizadas dentro de uma série de experimentos sociais circunscritos naquela realidade. Tem validade para compreender que dentro daquele que a vacina ela é importante para a sociedade. Então, tem uma validade porque foi submetida a uma série de métodos, uma série de contextos. E quando se põe uma crítica a essa razão universalista, visa entender que esse contexto de construção desse método foi um contexto limitado ao contexto europeu. E não necessariamente visa se recusar a qualquer construção desse método, mas visa trazer uma circunscrição, uma delimitação dele às próprias limitações que ele pode ter dentro da realidade social. Porém, eu concordo contigo quando tu diz que seria um retorno a essa visão essencialista, sim, porque quando nós falamos de uma verdade revelada, nós falamos de uma verdade revelada para os afetos. Eu sinto o divino, que não é necessariamente uma crítica para as visões de fé, de crença
individual, ou de grupo, coletivas de grupo que as pessoas podem ter em sua realidade. Porém, quando se fala de uma pós-verdade, seria justamente suprimir o real a construção dessa razão através do método, a construção de uma visão pautada por evidências, por fatos científicos, fatos da realidade, por materialidade dessa informação, por esses documentos, nessas práticas documentárias que o Bernard Fromm vai trazer. Então, eu acredito que essa pós-verdade tem uma relação mais a esse contexto de tensão com essa verdade iluminista em aquilo que o Foucault, por exemplo, vai chamar de desrazão. O Foucault estabelece uma crítica a essa razão de Estado que é impositiva, de disciplinamento de corpos, de existência, e faz um apontamento, por exemplo, da desrazão como igualmente autoritária nesse processo, como igualmente perigosa, porque são ponderações que necessitam ser feitas para determinados contextos, em que no contexto da pós-verdade, da era da pós-verdade, os discursos, as narrativas, elas não são construídas por essas práticas documentárias que foram construídas nessa razão do método, mas sim por verborragia, por discursos que são feitos para atingir o fim de legitimar discursos de ódio, favorecimento de grupos autoritários, ascensão de pessoas autoritárias ao poder, ou de rupturas com aquilo que se quer romper, como no caso do Brexit. Então, eu vejo que tem um atrelamento mais com esse contexto de mudança, de ruptura, de tensionamento, melhor dizendo, de tensionamento com todos os saberes acadêmicos científicos que foram produzidos através de cuidados, de processos de revisão por pares, baseados em documentos que foram salvaguardados, inclusive por essas instituições, sejam as instituições de salvaguarda físicas ou desses repositórios de produção científica digitais, que sim, tem uma série de críticas que podem ser feitas também, principalmente aqueles que são pagos, mas que têm o seu valor, que não podem ser rechaçados e igualmente postos, por exemplo, com teorias conspiratórias que criticam as vacinas de uma forma generalizada ou que aportam que não existe o aquecimento global, que não existe, que vacinas não funcionam ou que a Terra é plana, por exemplo. Então, eu vejo que tem uma relação com essa dimensão dos afetos que são utilizados massivamente e que aí entra, sim, nessa era da pós-verdade, as redes sociais, para esse aporte massivo dessa manipulação, que já existiam processos de manipulação anteriores, mas nunca antes com tamanho volume, com tamanho uso dos dados coletados das pessoas para direcionar essa desinformação, direcionar esse conteúdo especificamente para grupos a quem se quer manipular. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Maria Helena se sentiu contemplada? Se alguém quiser também fazer a pergunta, muito bom, fantástico, Antônio Neto. Obrigada, Antônio. Quiser fazer a pergunta que nem o Antônio, Maria Helena também agradeceu. Bom, Gabriel, acho que de perguntas é o que... A Bruna, excelente explanação, obrigada por compartilhar. Obrigada, pessoal. Marco Antônio, parabéns de novo. Acho que de perguntas já estamos, Gabriel, se você quiser usar o tempo que a gente tem ainda um pouco aqui para suas considerações finais. Enquanto considerações finais de todo esse processo, né, eu queria reforçar essa defesa das instituições de salvaguarda e a importância também de visitarmos, de fortalecermos essas instituições socialmente. Então, assim, o que eu tenho a dizer como considerações finais é: visitem a Casa Museu em Clabin durante as exposições que estão ocorrendo,
Visitem outros museus, visitem arquivos, visitem bibliotecas, mesmo que assim, não quero, não tenho, o que eu vou procurar um livro agora? Não tem um livro específico que eu quero ler. Visite, ande pelos corredores, olhem os livros que estão disponíveis para leitura. Existe uma produção imensa de conhecimento que nós não temos nas redes sociais, que estão nesses acervos das bibliotecas, dos museus, dos arquivos, da história local de nossas cidades, dos nossos estados, dos enfrentamentos do passado, dos enfrentamentos das pessoas que nos antecederam, que possibilitaram que nós estivéssemos aqui falando com liberdade dentro de uma democracia. Então, eu quero utilizar esses minutos finais da minha fala para fazer essa ênfase, para enfatizar essa defesa, essa necessidade, a importância de utilizarmos também o nosso tempo, o nosso conhecimento e o nosso momento de lazer para conhecer toda essa riqueza que foi produzida e é salvaguardada pelos museus, pelas bibliotecas, pelos arquivos, pelos parques, por uma série de outras instituições de salvaguarda que nós temos à nossa disposição em nossas cidades, em nossos estados. E online também. Muitas delas disponibilizam visitas online guiadas também, uma série de conhecimento fantástico que nós podemos ter acesso. É verdade. O Marco Antônio colocou que estava com saudade da Emma Clabin, que vai estar aqui no dia 12 de outubro para namorar a biblioteca. Eu coloquei aqui no chat que a exposição fica até o dia 15, então você consegue ainda ver a exposição, para todo mundo também. A exposição Livros Raros da Biblioteca Emma Clabin vai ficar até o dia 15. Eu acho que é a gente achar, né, Gabriel, formas de também trazer para as novas gerações essa... Eu tenho uma biblioteca que eu posso perder tudo, perder até a casa, mas eu não tenho... Se perder a biblioteca, uma parte do meu coração vai embora. Então, eu vejo, né, eu tenho uma filha mais nova, que quando difícil chegar no livro, mas quando chega no livro, a capacidade de viagem que proporciona é muito diferente, né? Mas eles estão com menos experiência do que a gente teve, né? Exposto a esse tipo de experiência. Então, também criar outras situações, né? De que a gente possa... Eu acho que quando a gente está ao vivo, e talvez a pandemia trouxe essa experiência pra gente, de quanto vale esse encontro, né? Tanto com o objeto livro, quanto com outras pessoas, com obras de arte. Então, como a gente recuperar esses encontros, né? É bem legal sua fala. Creuza, parabéns, Gabriel. Uma crise de verdade em vários setores da vida humana. Bom, enquanto palavras finais, eu também queria agradecer novamente, reforçar o agradecimento à Casa Museu Mercladin, a Cris, a você também, Gina, Obrigada, Gabriel. por toda essa parceria. E também a todas as pessoas que ficaram aqui acompanhando com a gente, acompanhando as reflexões. E estamos aí, abertos a novas discussões e a novos debates. Maravilha, eu te agradeço também. Então a gente vai encerrar. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente. A gente tem uma programação intensa agora dialogando com a exposição de livros raros, então acompanhe as nossas redes sociais, o nosso site, que vocês vão saber. Temos 3 palestras agora em agosto também online. Vamos começar pouco a pouco a voltar com uma programação presencial. Então vai ser um prazer revê-los e recebê-los também. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas.